Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, que vocês estejam se cuidando, hein? Então vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo, continuar a explicação? Vamos lá? Agora a gente vai ver sobre a estrutura da fábula. Como que a gente vai estruturar, certo? Como que ela vai vir escrita pra gente? De que maneira? Então a primeira parte que a gente pode falar é sobre o título, certo? Uma narração, ela tem um título. Ela não está contando uma história. Como eu disse para vocês, é que geralmente as personagens são animais, na maioria dos casos. E esse título, ele vai vir como? O nome dos animais que fazem parte dessa fábula. Então, se eu tenho uma fábula que vai contar sobre um cachorro e um gato, um cachorro e uma cobra, provavelmente o título vai ser O Cachorro e a Cobra, O Cachorro e o Gato. Que seja, a gente não vai dar nome a esses animais, a gente vai chamar eles pela sua espécie. Tranquilo? Tá dando para entender até aí? Então vamos lá, mais uma parte da estrutura da fábula. Ela vai ser dividida em duas partes, já falei isso para vocês antes. A gente vai ter a narração, ou seja, a gente vai ter a história, e lá no final a gente vai ter a moral, certo? A gente vai ter a moral da história. Quando não aparecer a moral da história separado, tudo bem. Na maioria dos casos aparece, porém pode ser que não apareça, mas no geral a gente vai ter. Então a gente vai ter sempre um título, que é o nome do animal, o nome dos animais que estão participando daquela fábula. A gente vai ver a história, vai ter a narração, certo? E no finalzinho, a moral da história. Juntamente disso, a gente vai perceber que o lugar e o tempo nas fábulas, eles não são determinados e precisos, como, por exemplo, na notícia. Na notícia, a gente tem perfeitamente o lugar onde aconteceu determinado evento, determinado fato, como a gente já viu, por isso que eu estou comparando com notícias, porque foi um gênero que a gente já estudou. Então a gente viu lá na notícia que tem o lugar e o tempo exato. Ele diz lá, no dia 27 de janeiro, sei lá, na Rua das Paraíbas, em Realengo. Não sei, acabei de inventar, acho que nem existe. Então, assim, na notícia aparece assim. Na fábula já não vai aparecer assim pra gente. Na fábula vai ficar subentendido. Eu trouxe um exemplo de fábula que a gente vai ver já já, e aí vocês vão conseguir entender melhor. Mas é só para ficar claro, o lugar e o tempo nas fábulas, eles não são determinados e precisos. Na parte da estrutura, olha, as falas na fábula, elas são anunciadas geralmente por um verbo, que pode vir antes ou depois da fala. É nesse momento que o narrador ele expressa a maneira como determinada fala foi dita. Como assim, professora? A gente vai ver no exemplo também, mas para adiantar esse processo. Eu tenho uma fábula e em determinado momento eu posso dizer assim: e o lobo gritou. E aí depois eu vou escrever o que foi que esse lobo gritou. Exemplo. Saia daqui! Foi o que o lobo gritou, um exemplo, né? Então esse gritou, ó, e o lobo gritou. Esse gritou é um verbo, certo? E ele foi escrito antes da fala do lobo, que nesse exemplo foi o saia daqui. Quando eu disse o lobo gritou, essa é a maneira como o lobo proferiu aquelas palavras, é a maneira como o lobo se portou. Ele não cochichou, ele não perguntou, ele só não simplesmente falou, ele gritou. Então esse verbo ele vai indicar a maneira como determinada fala foi dita. Tranquilo? Deu para entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida já sabe, deixa aqui embaixo nos comentários. E as falas elas vão ser indicadas, ou seja, antecedidas por um travessão. Todo mundo se lembra do que é travessão? Caso não se lembre, eu coloquei aí para vocês no slide. É aquele tracinho que parece um hífen, porém é um pouquinho maior, certo? Então ele vai vir no começo da frase, no começo da fala, na verdade, antecedendo a fala, para indicar que aquilo ali é uma fala. Tranquilo? Aqui, ó, coloquei para vocês um exemplo. Com esse exemplo, a gente vai conseguir formalizar tudo que eu falei antes, para ficar claro e vocês verem como se encaixa direitinho. Então, olha, o título dessa fábula que eu coloquei pra gente, qual é? Ó, a cigarra e a formiga. O que eu falei pra vocês lá? Que o título não era os animais, os nomes dos animais? Perfeito, a cigarra e a formiga. Nosso título. Ah, professora, eu quero criar uma fábula. Eu quero falar sobre a borboleta e o peixinho. Ok. Seu título, a borboleta e o peixinho. Tranquilo, sem nenhuma dificuldade, né?
E aí a gente tem a seguinte fábula. Como é curtinha, eu vou ler para vocês. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos dos suplícios da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então aí, ó, a gente tem perfeitinho separadinho. A gente tem assim, o título, a história, a narração e a moral da história. Esse é um exemplo de que a moral vem explícita, ela vem escrita ali embaixo separadinha pra gente, indicando que aquela é a moral da história. Mas o que a gente consegue perceber aqui, ó, dos exemplos lá de características e estruturas que eu falei para vocês, que a gente consegue identificar aqui. Vamos dar uma olhadinha. A questão do tempo. Eu não falei para vocês que o tempo e o espaço aqui, tempo e o lugar, tempo e espaço, tanto faz como você quiser chamar. Aqui ele não vai ser tão bem definido como é na notícia. Então, olha, veja bem, ó, a cigarra passou o verão cantando. Então, quando foi que isso aconteceu? No verão. Mas eu sei em que verão foi? Ah, o verão passado, o verão de 1950, eu não sei. Eu sei que foi em algum verão, então eu sei em que momento foi. Não sei em que momento exato, mas eu sei em que momento aconteceu, certo? A mesma coisa o lugar. Aqui não está escrito exatamente onde foi, mas a gente consegue imaginar que pode ter sido numa floresta, em algum jardim, em qualquer lugar que esses animais específicos poderiam habitar, né? Então, assim, não fica muito bem definido, mas eu consigo identificar de que momento a gente está falando. Ó, a questão das falas que eu falei para vocês. Ela não vem... não falei que ela vem antecedida por um travessão? Vamos identificar aqui, ó. Olha o travessão aqui. Ele está indicando que isso aqui é uma fala. E juntamente ainda falando sobre a fala. Eu não falei para vocês a questão do verbo. A fala, ela vai ser indicada depois ou antes do verbo. Esse verbo vai servir para quê? Para nos mostrar de que maneira, certo, que determinada fala foi expressa. Foi só uma fala? Foi um cochicho? Foi uma pergunta? Foi um grito? Como é que foi? Ó, a formiga então perguntou. Se ela perguntou, então isso aqui é o quê? Uma pergunta, certo? Não foi um grito, não foi um cochicho, não foi simplesmente uma fala. E aqui a gente tem outra fala, ó. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Olha aqui um exemplo quando o verbo vem depois. Outra coisa que a gente consegue observar, a questão do narrador observador. Ó, a cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Essa fala aqui é do narrador, porque a gente não tem nenhum travessão indicando que é fala de personagem, então isso aqui é do narrador. E a gente percebe, o narrador não tá participando da história, ele está só comentando aquela história, ele está só contando a história pra gente, né? É tranquilo de perceber isso aí também. Meus amores, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês com clareza. Eu estou me esforçando bastante e espero que vocês tenham conseguido entender muito bem, compreender os conceitos. Qualquer dúvida, mais uma vez, deixa aqui embaixo, comenta lá embaixo que eu consigo ver na nossa videoconferência, que vai ser quarta-feira às 9 da manhã. Baixem o aplicativo Zoom também. Vamos falar disso porque já dá para adiantar. Baixem o aplicativo Zoom no celular de vocês ou dá para entrar pelo computador também, porque eu prefiro ver vocês do que só mandar mensagem pelo WhatsApp. E aí a gente pode conversar. E eu tiro essas dúvidas que ficarem. Tá bom, pessoal? Aí no plano de estudo de vocês tem quais são as páginas que vocês precisam fazer referente à fábula para a gente poder corrigir. Fechado? Um beijo, meus amores. Vejo vocês logo e até a próxima.